Eu quero ler o texto de uma das narrativas. 4 evangelhos falam dessa narrativa da ressurreição: Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu leio de João 21:8, diz assim: domingo bem cedo. Domingo é dia do Senhor, é uma palavra latina, mas era chamado no primeiro dia da semana. Tornou-se dia do Senhor por causa da ressurreição. Por isso que a gente vem na igreja no domingo. Por isso que nós estamos aqui nesse dia. Porque domingo se tornou o dia da ressurreição. Ele foi tão impactante que os primeiros cristãos mudaram o dia de observância, de guarda, de sábado para domingo, para o primeiro dia de semana, por conta da ressurreição de Jesus. Quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolado ali do lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Ele viu e creu. Os discípulos ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que diziam que era preciso que Jesus ressuscitasse. E eles voltaram, e os dois voltaram para casa. Essa é uma das narrativas, como eu disse, mencionei, e em cada uma delas existe um olhar para esse fato, esse acontecimento extraordinário. O olhar que João aqui nos diz é que eles entraram no túmulo, vieram correndo, souberam de que o corpo não estava ali, e eles entram e se deparam com a cena. E eles viram e creram. A ressurreição, meus queridos, é o ponto marcante, o ponto alto da nossa fé cristã. Não há como ser cristão e não crer na ressurreição. Muitas coisas a gente pode, vamos dizer, negociar, repensar na nossa caminhada como cristãos. Mas aqui está o cerne, aqui está o centro, aqui está algo que a gente diz é inegociável. Tirar a ressurreição, tirar fé no ressurreto é desmontar o cristianismo, é desmontar a fé cristã. Não há como. Não há como. A gente pode ser, então, de uma outra religião que não crê em Jesus, podemos ser de uma outra filosofia, ter outras ideias, mas como cristão, que a gente se identifica, é inquestionável, é algo que está profundamente enraizado, está internalizado, essa presença do ressurreto. Por isso Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, que se Jesus não ressuscitou, também não vai ressuscitar os mortos. E se a gente não crê na ressurreição, Paulo vai dizer, vã é a nossa fé, vã é a nossa vida. Ou seja, se você não crê na ressurreição, então, que sentido há? Qual é o sentido de você ser cristão, se você não crê? Paulo está dizendo mais ou menos isso. Porque a ressurreição de Jesus, ela não é só uma esperança para a pós-morte, e aqui ele está trabalhando a ressurreição dos mortos, ele está dizendo, olha, os que morreram aguardam a ressurreição. Depois ele vai dizer mais adiante sobre a vinda de Jesus, ele diz, olha, quando Jesus voltar, quando ele voltará, as trombetas ecoarão e os mortos ressuscitarão. Haverá essa ressurreição, haverá esse momento onde os que partiram estarão diante de Deus pela ressurreição. Mas a nossa fé, meus queridos, também não se limita apenas para a pós-morte. A ressurreição não é uma ideia só para depois
quando nós partimos daqui, a ressurreição ela tem implicância hoje, ela tem implicância na nossa vida. A ressurreição marca, ela é a nossa pauta de existência. Por isso ela é forte. Porque ressurreição é vida. E se nós cremos nessa vida, enquanto estamos aqui vivendo, a nossa pauta é a vida. A nossa pauta não é a morte. A nossa pauta é a vida. E a nossa vida precisa, de alguma forma, estar em harmonia, estar ligada, combinada com essa mensagem. Com a ressurreição. Por isso faz todo sentido que aquilo que a gente aguarda, espera após a morte, após a nossa ressurreição para a eternidade, faz sentido de que aquilo que a gente espera, isso também ecoe na nossa realidade no dia a dia. Conta-se o registro histórico que um grande general romano, Maximus, quando ele estava em batalha com a Germânia, ele falou para a sua tropa, para os seus homens, para o seu exército, e disse o seguinte: o que fazemos hoje vai ecoar na eternidade. O que fazemos hoje ecoa na eternidade. É a frase de alguém que não era cristão, porque ele era romano no sentido de que ele tinha uma fé bem politeísta. Mas ele tem essa compreensão de que a eternidade não é uma realidade pós-morte, a realidade tem a ver com a vida. E muito mais nós cristãos precisamos crer dessa forma, de que a eternidade tem a ver com a vida. E que o que a gente vive aqui vai ecoar na eternidade. E o que a gente espera da eternidade, de alguma forma, precisa nos impactar. O que eu quero dizer com isso? Apocalipse diz que o novo céu, nova terra, que é essa eternidade, que nós aguardamos, ansiamos, que há no nosso coração esse movimento para a vida, que Apocalipse diz que no novo céu, nova terra, não haverá mais morte. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. A justiça se estabelecerá, as relações serão diferentes. Então essa é a nossa esperança, de alguma forma para a plenitude. Mas se nós aguardamos isso, meus queridos, então nós precisamos trazer para a nossa agenda esses valores. Se eu aguardo um céu de justiça, eu preciso viver justiça hoje. Se eu aguardo um céu, uma eternidade sem sofrimento, de alguma forma eu preciso ser agente de transformação nesta vida. Porque como esperar algo tão bom, tão importante e viver algo tão diferente? Se eu espero essa plenitude, e vai ser plena, porque hoje nós não temos justiça plena, não temos um mundo sem dor, sem sofrimento, nós sofremos, eu sofro, você sofre, mas a gente sinaliza essa eternidade, a gente traz em meio às nossas dores, essa presença do céu, essa presença de Deus. Então Páscoa é vivenciar a eternidade. O que você espera da eternidade? Como você imagina a eternidade? Talvez alguns imaginam a eternidade, o céu, aqueles anjinhos batendo asinhas, né, aquelas nuvens com harpas. Bom, se o céu for assim, eu não quero esse céu, né? Ele é muito sem graça. Isso está na nossa imaginação, que foi, né, alimentada. Não. A palavra diz que céu é justiça, o céu é amor, o céu é a presença de Deus, céu é uma realidade plena de satisfação, de alegria, onde não há mais lugar para a lágrima, não há mais lugar para o sofrimento, não há lugar mais para a separação de pessoas, não há mais lugar para a gente se sentir maior e o outro menor. Não há lugar mais para os poderosos e os mais fracos. Não há lugar para que alguns tenham tantos e a maioria não tem nada. Não há lugar para isso. Não há.
Mas se a gente espera, e essa é a nossa esperança dessa eternidade, então a pergunta que fica para mim e para você, como a gente vive a eternidade hoje, que estamos aqui? Esses valores nos motivam? O que eu espero, o que eu desejo, eu compartilho na minha existência? Se eu quero ser amado plenamente por Deus, eu amo as pessoas, ou tento amar, porque amar é um exercício constante de tentativas. Se essa realidade é uma realidade de profundo perdão, de pleno perdão, eu consigo perdoar as pessoas? Ou eu vou morrer segurando rancor, ódio, falta de perdão, e é isso que eu levo para o túmulo? É isso que a gente quer levar para o túmulo? As nossas avarezas, o nosso orgulho, nossas vaidades, a nossa pequenez, muitas vezes, que a gente alimenta. A eternidade me convida a levar e a crer em algo muito maior. A eternidade nos convida a vivenciar o reino de Deus aqui, já, porque Jesus está vivo, porque Jesus ressuscitou. Então aquilo que eu espero, eu não espero apenas como uma espera passiva de algo que vai acontecer, mas eu espero como um esperançar, como um viver nesses sinais. Plenamente, não. Isso a eternidade vai nos dar, essa graça. Mas pelo menos a marca do ressurreto, a marca de Cristo, a marca do Evangelho. Isso nos faz ser pessoas em uma comunidade diferente. Apóstolos precisa ser uma comunidade da ressurreição. Apóstolo precisa ter a marca da vida. Apóstolo precisa ser essa igreja que cheira a vida, exala a vida. E que significa muitas coisas. Mas principalmente, uma igreja que traz a eternidade para o seu dia a dia. Esse é o convite de Páscoa. Esse é o convite que Deus faz para mim e para você. Esse é o convite. Vamos celebrar a Páscoa? Vamos viver essa esperança? Então, meus queridos, vamos colocar em prática. Diz um ditado que de boas intenções o inferno está cheio. Não basta apenas ter boas intenções. Eu podia ter feito isso. Eu podia ter feito aquilo. Eu podia ajudar o fulano. Eu podia ter feito mais aquilo. Faça. Saia das boas intenções e pratique. A realidade da ressurreição nos convida a tornar nossa vida mais concreta. Por quê? Porque Jesus está vivo. Que Ele nos abençoe. E que nós tenhamos essa marca da ressurreição. Que a nossa esperança pelo novo céu, nova terra, não seja apenas um consolo para dizer para alguém que alguém está partindo, mas seja o consolo e a esperança para mim e para você, amanhã, sinalizar o reino de Deus. Que Deus abençoe. Amém.